Já estamos de volta na sequência do programa O Defensor do Povo, no site O Defensor Cosme Araújo e também no Vermelhinho. Para você que está nesse momento nos assistindo, o programa vai de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 horas da manhã, com a qualidade que você já conhece, qualidade HD e com esse som maravilhoso, que a nossa, é claro, prioridade é levar o melhor para os internautas. Vale salientar também que quando você perceber o congelamento da imagem, não fique nervoso, não fique preocupado. Basta simplesmente lá no seu teclado pressionar o F5, que significa atualizar a página que está aberta, e você vai ter a programação retomada ao vivo. Tá certo então? Essa orientação estaremos aqui passando sempre para que você não perca aí o fio da meada. A partir de agora, vamos bater um papo franco e aberto com o comentarista, o vereador e advogado Cosme Araújo, que já está aqui do meu lado e a partir de agora cumprimenta os internautas do programa O Defensor do Povo. Doutor Cosme Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa O Defensor do Povo. Bom dia, Fábio, bom dia, internautas. É com grande satisfação que eu volto a participar desse programa que está ganhando corpo a nível mundial. E estou aqui à disposição para responder as perguntas que, porventura, você possa fazer em relação a alguns assuntos que a sociedade, principalmente de Ilhéus, precisa ter conhecimento. Bem, o assunto que vamos iniciar esse bate-papo, doutor Cosme Araújo, é com relação à sessão da última quarta-feira que ocorreu na Câmara de Vereadores de Ilhéus. No final dos trabalhos camerais, doutor Cosme, o senhor trouxe uma discussão acerca das diárias que vêm sendo aí liberadas para os vereadores. E por determinação do Ministério Público, vai haver agora um controle, uma justificativa em cima dessas diárias que são fornecidas aos vereadores de Ilhéus. Em um dado momento, o vereador escuta pediu o uso da palavra e se dirigiu para o vereador de forma até forte. O senhor, consequentemente, também buscou se defender e explicar a situação de forma técnica jurídica. A informação que vinculou nos principais veículos de comunicação da cidade, que o vereador escuta, que é policial militar, estava na Câmara, no plenário, armado. De fato, vereador, procede essa informação que o vereador estava ali armado nos trabalhos legislativos? Olha, Fábio, realmente, algumas coisas que ventilaram nos sites, nos blogs, são verdadeiras. Algumas são distorcidas e cumpre não só a mim fazer os devidos esclarecimentos, mas também o próprio escuta, um vereador que eu tenho um profundo respeito por ele, não tenho nada pessoal contra ele, a não ser dele ser líder de um governo que não existe em nossa cidade, e isso é do conhecimento de todos no Brasil e no mundo. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte: alguns meses atrás, eu, por ter conhecimento que é uma praxe em muitas câmaras de vereadores no Brasil, a pessoa que se candidata a presidente da Câmara cooptar vereadores com promessas de que, se chegar à presidência, simplesmente vai facilitar a vida daqueles que votarem nele. E Ilhéus nunca foi diferente, sempre tivemos esse tipo de coisa, evidentemente, com algumas exceções. E todos ouvimos comentários, e eu posso dizer que até eu mesmo fui tentado a ser cooptado, no sentido de votar no presidente atual da Câmara, sob o argumento de que eu teria benesses. Eu disse que não aceitaria e preferi
votar contra. Então, só para você, Fábio, e você, internauta que está nos assistindo, ter ideia, o vereador que ganhou teve 17 votos, 90% até da oposição votou com eles. Ora, alguma coisa estranha paira no ar, até porque, tendo outros vereadores com mais condições objetivas para ser presidente, sendo o Tarcísio da base do governo, e chegar a ganhar com uma folga grande essa eleição, não precisa dizer das suspeitas. E aí eu tive conhecimento, e muitas pessoas também, de que isso foi por conta de cargos na Câmara, que pode ser constatado, de diárias, permutado também os votos por diárias. Eu chamei o vereador Tarcísio no plenário da Câmara há mais de 2 meses e disse, na presença de todos os vereadores, vereador, o senhor precisa regulamentar essas concessões de diárias, porque está existindo uma indústria de diárias na casa. Eu não vou permitir, o Ministério Público, quando tiver conhecimento, também não vai permitir. Portanto, acho de bom ouvido que você tome as providências até para se evitar enriquecimento sem causa de alguns vereadores. Evidentemente que quando eu falo aqui, eu não estou generalizando, primeiro porque eu não sou irresponsável, segundo porque eu sei o que eu estou falando. De que isso existe? Existe. Só a título de exemplo, em Itabuna, um ex-presidente de Câmara quase foi preso, me parece até que foi preso, onde uma das acusações fortes eram essas concessões de diária. Pois bem, Fábio, o que é que aconteceu? O Ministério Público, através de Dr. Maurício, um promotor que não é nem da área afeto à improbidade administrativa, não é nem afeto ao controle externo, tá? Ele, ainda como substituto do promotor que não chegou, é um substituto eventual, ele teve conhecimento, possivelmente através do meu discurso e mesmo comentários no nosso site, do que estava acontecendo na Câmara. E ele encaminhou um expediente ao presidente, dando ciência ao mesmo de que este deveria ter cuidado com observância no Decreto-Lei 201, na Constituição Federal e na Constituição Municipal, denominada de Lei Orgânica. Ora, o próprio Tarcísio ficou preocupado, o presidente da Câmara, e gostou, inclusive comentou comigo que gostou da ideia. Por quê? Ele se dizia acossado, ele se dizia constrangido com tantas pressões de pedidos de vereadores que, pelo simples fato de terem votado nele, claro que não sei se todos, repito, não gosto de ser leviano e não sou, tá? Alguns, ele me disse de que não sabia o que fazer e que essa medida tomada pelo Ministério Público veio numa boa hora porque ajudou ele a exercer um controle maior da presidência em relação a diárias. Bom, então foi o que ele fez, orientado inclusive por mim e com a assessoria jurídica dele. Baixou uma portaria e colocou para ser lido em plenário, coisa que desagradou principalmente alguns vereadores que, segundo informações, já estavam preparados para pegar um feriado prolongado nas custas do povo. Esse final de semana passada, com o feriado do Dia do Trabalhador. Pois bem, e aí, quando ele terminou de ler a portaria no plenário, eu observei de que houve uma omissão em relação a passar pelo plenário todas as diárias que sejam concedidas para qualquer vereador. Mais que isto, com observância em prestação de conta e etc. Com essa omissão, eu chamei a atenção do presidente
de que ele deveria acrescentar na portaria de que concessão para diária para vereador tem que passar pela edilidade, tem que passar pelo plenário, para dar ciência com base no princípio constitucional da transparência, com base no princípio constitucional, repito, da legitimidade, do direito do vereador, mas também da obrigação dele prestar contas, etc, etc. Pois bem, nós temos conhecimento que vereadores aqui recebem diárias, vão para Salvador, para a Assembleia Legislativa, conversar com os deputados que eles apoiaram com o dinheiro do povo. Será que isso está certo? Está certo, Fábio? De hipótese alguma. Não está certo. Então, por conta disso, eu simplesmente disse que ele deveria acrescentar essa situação em relação a passar pelo plenário. Tal não é a surpresa que eu vejo o vereador escuta, recebeu um telefonema e, por conta do que eu tinha acabado de falar, ele pega o microfone e diz: o vereador Cosme Araújo, seu presidente, é quem mais fala aqui. Ele sabe que eu mais falo, porque eu sou oposição, não sou capacho de prefeito, não tenho compromisso de votar obrigatoriamente em nada do prefeito, portanto, eu não posso falar menos do que eles, porque eles inclusive até não falam. Às vezes o próprio escuta, que é o líder do governo, entra calado na Câmara e sai mudo. Por quê? Porque não tem o que falar, não tem o que defender. É uma boa pessoa, um bom rapaz, mas tem essas qualidades, no meu ponto de vista negativo, de que está a serviço do Executivo Municipal. Mas isso é um problema dele, eu respeito, e cada um toca a sua vida como bem entende. Portanto, quando ele diz que eu mais falava, e etc, etc, e que eu não era santo, aí, evidentemente, eu, por não ser santo mesmo, disse a ele tão somente de que eu não sou santo, concordo com ele, agora não sou corrupto, não sou mau caráter, tá certo? E sou honesto. E isso irritou o vereador, porque ele entendeu que eu dizendo que não era, que poderia ser ele. Eu não disse com essa intenção, e nem afirmei que ele era, nem que não era, até porque se não é ou se é, não me interessa, diz respeito a ele. Ele terminou de falar e veio em minha direção para questionar, e também já estava saindo, coisa também que eu já estava saindo da Câmara. E eu tive a curiosidade de, por ter tido algum tempo atrás, chamado a atenção desse vereador que sempre frequentou o plenário da Câmara com uma pistola, e é verdade o que eu estou dizendo, e ele não vai me desmentir, até porque se ele, e eu sei que ele é homem, e ele não vai dizer que não estava armado. Eu disse, como nós estávamos discutindo, era uma discussão, era calorosa, poderia se tornar numa situação perigosa, onde poderia alguém sair ferido, não só eu, até parcela da comunidade que lá estava, bem como homens e mulheres de imprensa também. Pois bem, eu peguei na cintura dele e percebi que ele estava com a pistola, e eu disse: senhor presidente, gostaria que se constasse em ata de que o vereador escuta está com uma arma na cintura aqui no plenário. Isso é grave, para que posteriormente possamos discutir esse tipo de coisa. Bom, não houve nada mais, nada menos do que isso. Descemos discutindo, ele dizendo que a arma dele era para bandido. Aí eu não sei se ele quer dizer que era para Jabes, não sei, tá certo? Não sei. Então, descemos e acabou a discussão. Se algumas pessoas assistirem aí o vídeo em alguns blogs, podem ter percebido
que não houve empurrão, que não houve agressão de vereador nenhuma com o outro, e eu quero dizer de que estou muito tranquilo, Fábio, em relação ao que aconteceu, porque eu entendo que se teve alguma vítima, não foi eu. Se teve alguma vítima ali, foi o Legislativo, porque o Legislativo saiu arranhado quando um presidente permite que qualquer vereador, qualquer pessoa que frequente lá, entre armado. Hoje nós sabemos como é que anda a violência no nosso país. Portanto, eu quero também dizer que alguns blogs tiveram a infelicidade, poucos inclusive, a infelicidade de colocar inverdades, e esses esclarecimentos eu tenho certeza de que as pessoas podem conferir ao vivo lá na Câmara no momento que quiser. E eu estou disposto a um debate, a discutir, não só esse, como qualquer outro assunto, com quem quiser. Nós estamos apresentando aqui o programa O Defensor do Povo. E nesta segunda-feira estamos recebendo a presença, mais uma vez, do vereador e advogado do povão, Dr. Cosme Araújo. Dr. Cosme, sua opinião, o que levou, particularmente, o vereador Escuta se rebelar no momento que o senhor dizia com relação à farra das diárias na Câmara de Vereadores? O senhor acredita que a partir de uma ligação ele tomou aquela posição, se direcionando a Vossa Excelência? Eu não tenho dúvida, Fábio. Com certeza, infelizmente, os vereadores que, uma grande parte, evidentemente, eu não vou, tudo que eu falar aqui eu não posso generalizar, para não me tornar uma pessoa injusta. Evidentemente que nós observamos em todas as sessões que os vereadores que apoiam, claro que não são todos, mas alguns, são monitorados pelo circuito de Câmara, são monitorados pela transmissão de um site ou blog, eu não sei, de Socorro Mendonça, que vai direto para o gabinete do prefeito e eles se reúnem lá e passam a dar as coordenadas. Então hoje nós não temos uma Câmara de Vereadores, nós temos um quintal da Prefeitura de Ilhéus, onde o prefeito manipula uma boa parte dos vereadores, orientando através do seu John Ribeiro, quando não é o tal do John Ribeiro, é o tal do Isaac Albagli, quando não é o próprio prefeito. E aí eles mudam o voto lá na hora, tá entendendo? Só para que tenha ideia, eu requeri recentemente, disse num programa anterior, aliás, não, eu disse lá na Câmara, e algumas pessoas colocaram em blogs e sites, um discurso meu, eu requeri para que os vereadores aprovassem um requerimento pedindo ao procurador-geral do Ministério Público Estadual que encaminhasse imediatamente um promotor com exclusividade para a área afeta em crime de improbidades e crime de responsabilidade, para que pudesse fiscalizar junto com os vereadores que queiram ser responsáveis, tanto o executivo como o legislativo e até mesmo algumas obras do governo do estado e também do governo federal. Tal não foi a surpresa, todos os vereadores iam votar a favor do requerimento, por quê? Porque é importante, mas receberam telefonemas e aí o vereador líder do governo manipulou os demais vereadores ligados ao executivo e, pasme o senhor, até um vereador que se diz de oposição trabalhou nos bastidores, que os próprios vereadores me falaram, para votar contra o requerimento. Bom, foi colocado em votação, não houve sequer discussão, nenhum vereador teve coragem sequer de discutir, primeiro porque não tinha condições para discutir algo de que eu não só tinha legitimidade para requerer, mas até o próprio Ministério Público tem interesse
de resolver essa questão. O próprio Ministério Público de Ilhéus, os promotores de Ilhéus têm interesse de resolver isso, porque estão acumulando funções, acumulando trabalho. E eu disse isso lá no plenário e não retiro uma vírgula. Tal não é surpresa. 7-6 o resultado. Diferença de 1 voto para que o requerimento fosse aprovado. Besteira deles. Sabe por quê, Fábio? Porque eu, como membro da Comissão de Justiça e como vereador, ainda que não fosse membro da Comissão de Justiça, posso fazer o requerimento direto ao Procurador-Geral e assim vou proceder. E espero que ele pelo menos dê resposta, mas que dê resposta encaminhando um promotor para que eu não fique praticamente sozinho aqui em Ilhéus, me batendo com uma série de irregularidades, desmandos e até corrupção, que se investigar, encontra. E os processos que estão aí, por si só, falam muito mais alto do que o que eu estou dizendo aqui agora. Doutor Cosme Araújo, muito obrigado pela sua presença, mais do que importante, nesta segunda-feira, início de semana. Estamos, é claro, já no mês de maio, né? Mês de maio começando com todo o vapor. Aliás, mês de maio, viu, vereador e advogado Cosme Araújo, com muita chuva na região, né? Espero que sejam chuvas positivas para minimizar os problemas que algumas cidades enfrentam com relação à falta de abastecimento de água. Já que em Ilhéus, a nossa preocupação é que, devido à falta de infraestrutura em alguns morros da cidade, a chuva venha em alto volume e, infelizmente, traga aí problemas a essas famílias. É o que nós não queremos. Nós queremos, mais uma vez aqui, vereador e advogado Cosme Araújo, agradecer a sua presença e já estamos esperando para a próxima quarta-feira. Olha, Fábio, muito obrigado por você me convidar mais uma vez para este programa. E assim que for novamente convidado, pode ter certeza que estarei aqui prestando esclarecimentos, porque é dever de qualquer homem público. Obrigado e um bom dia. Doutor Cosme Araújo participa com a gente às segundas e quartas-feiras, sempre às 7h30 da manhã. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto na sequência do programa O Defensor do Povo. É rapidinho, fique ligado.